Então, prezadas irmãs e irmãos, vamos dar continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos e vamos apresentar hoje o capítulo 2, intitulado Corpo Espiritual. Neste capítulo, nós vamos abordar 7 itens que vamos referi-los agora para vocês. O primeiro item intitula-se Retrato do Corpo Mental. Centros vitais, o segundo, centro coronário, estrutura mental das células, centros vitais e células, exteriorização dos centros vitais e, finalmente, corpo espiritual depois da morte. No item 1, intitulado Retrato do Corpo Espiritual, André Luiz inicia comentando que o corpo físico reflete o corpo espiritual e este retrata em si o corpo mental que ele preside a formação. O corpo mental, já assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, ele é definido como o envoltório sutil da mente. Este grande pesquisador francês, médico, neurologista, chamado Hippolyte Baraduc, ele propôs a expressão corpo mental, que é a expressão que André Luiz se utiliza em Evolução em Dois Mundos. Então, assim é que nós temos, para recordar, no caso de nós encarnados, o corpo físico, além do corpo físico, o corpo espiritual e, no corpo espiritual, o corpo mental. O corpo mental é que é o principal dos envoltórios, porque ele preside a formação de todos os demais. Nós falávamos do pesquisador Hippolyte Baraduc, francês. Ele era um grande fotógrafo do invisível, porque ele realizou fotografias espirituais. Ele fotografava indivíduos que se apresentavam desligados parcialmente do corpo físico, exteriorizando energias próprias que eram fixadas nas chapas fotográficas. A chamada fotografia espiritual, ela é um processo utilizado de pesquisa antiga em área de mediunidade e há muitos casos interessantes registrados. Especificamente em relação ao nosso Hippolyte, ele foi um dos grandes especialistas em doenças nervosas na França. E os seus estudos sobre a histeria e métodos terapêuticos tiveram grande autoridade até o dia em que ele conheceu a fotografia, quando, então, os fantasmas ou espíritos, vieram ao seu encontro em seus estudos fotográficos. Falando do corpo mental, com os estudos de Dr. Baraduc, ele consagrou a sua vida à fotografia do pensamento, porque ele percebeu que havia um globo luminoso envolvendo o cérebro de determinada pessoa fotografada. E ele julgou, então, que este globo luminoso estava relacionado com a produção do pensamento. Denominou, então, corpo mental, expressão que depois se generalizou. Em 1911, outro pesquisador francês chamado Lefranc, ele falou do corpo causal como sede da vontade e da memória. Esse corpo causal que o Lefranc fala é sinônimo do corpo mental referido pelo pesquisador Dr. Baraduc. Na tradição esotérica, ainda falando mais sobre o corpo mental, na tradição esotérica, costumam chamá-lo de veículo do espírito universal. O esoterismo, o que vem a ser? O esoterismo é todo o ensinamento ministrado a um círculo restrito e fechado de ouvintes, no chamado ocultismo, para iniciados, para pessoas que querem se aprofundar em determinados ensinamentos. O esoterismo, então, ensinamentos para círculos fechados. O sistema vedantino dos Vedas, na Índia, intitula este corpo como a base da causa, expressão muito interessante, a base da causa. E na teosofia, nós encontramos a expressão princípios resultantes de vidas passadas. Isso nos informa nosso irmão Zalmino Zimmermann,
em seu tratado sobre perispírito. Continuando sobre o corpo mental, é interessante citarmos o livro Nosso Lar, de André Luiz, na página 70, em que ele diz que o corpo causal é tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. É interessante nós citarmos isso, porque está em Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, e ele já usou a expressão corpo causal, assim como algumas escolas de ensinos esotéricos também se utilizam. Também usa outro nome interessante, outra expressão interessante, que é chamado corpo glorioso, ou forma gloriosa, conforme ele cita no livro Libertação, no capítulo 6º. Então, falando a questão do corpo ovoide, na verdade, tem a ver com o corpo mental. E isso nós vamos ver nesta explicação a seguir, retirada do Evolução em Dois Mundos, no capítulo 12, na página 91. Diz lá André Luiz que o corpo ovoide, o desencarnado, ele perdeu seu corpo espiritual, transformando-se num corpo ovoide, que expressa o corpo mental, da individualidade, a encerrar consigo todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma, assim como a semente encerra em si mesma a própria árvore do futuro que irá se desenvolver. Então, é como se todos os órgãos do corpo espiritual voltassem para a forma do corpo mental e se transformassem numa forma ovoide, mais ou menos do tamanho de uma cabeça, como está descrito no livro Libertação, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. O retrato do corpo mental. Então, o nosso Hipólito Baraduc, ao fotografar, ele visualizou um globo luminoso, envolvendo o cérebro da pessoa fotografada. Então ele julgou que aquele globo luminoso relacionava-se com a produção do pensamento, denominando-o então, para recordação nossa agora, de corpo mental. Essa figura mostra as três situações, do corpo físico, com o corpo espiritual parcialmente liberto do corpo físico, desligado temporariamente, e apenas para efeito de imaginação, o corpo mental separado do perispírito. Um slide mais assim de ordem didática para compreensão. Após a morte, então, o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com a sua estrutura eletromagnética, algo modificada no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, ele apresenta, interessante isso, que quando a pessoa desencarna, André Luiz nos informa, ele fala que o corpo espiritual, ele se apresenta no mundo espiritual algo modificado. Em que aspecto? Modificado nos fenômenos genésicos e nutritivos. E sobre isso nós vamos explicar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, ao falar sobre isso, ele chama o corpo espiritual de estrutura eletromagnética. E ao referir-se a essa expressão, é interessante que nós recordemos o trabalho do grande cientista inglês James Clerk Maxwell, nascido em 1831 e desencarnado em 1879, considerado pela ciência como talvez um dos maiores cientistas do século XIX. E ele promoveu a unificação da eletricidade e do magnetismo, provando que essas duas formas de energia não existem separadamente. Dizia que a oscilação de uma carga elétrica produzia um campo eletromagnético que se irradiava de sua fonte a uma velocidade constante. E esta velocidade era a velocidade da luz ou de qualquer outra onda eletromagnética. Então, sabemos que a luz é uma onda eletromagnética e faz parte do chamado espectro eletromagnético. Ela está numa determinada faixa de comprimento de onda e frequência. Se nós formos para baixo da luz, nós aumentamos os comprimentos de onda e diminuímos a frequência. Se nós formos acima da luz, nós vamos aumentar as frequências e encurtar os comprimentos de onda. Porém, todas essas ondas fazem parte do espectro eletromagnético, explica Maxwell, e descobriu isso, e é uma descoberta muito importante. Elas se propagam na velocidade da luz, quaisquer que sejam as ondas eletromagnéticas. E ele também
falou do campo eletromagnético que se forma em torno de um condutor de eletricidade. Aqui é o exemplo de um ímã, para mostrar que o ímã tem os dois polos, né? Podemos chamá-los de polo sul e polo norte, e em volta do ímã desenvolve-se todo um campo eletromagnético, e este campo eletromagnético do ímã, ele tem suas linhas próprias. E isso é uma experiência muito interessante que podemos fazer, e isso nos ensinam nas aulas de física na escola, que se nós tomarmos de um papel vegetal, por exemplo, e colocarmos sobre ele limalha de ferro, e por baixo do papel vegetal nós colocarmos um ímã, essa limalha de ferro vai se organizar obedecendo o formato das linhas de força do campo eletromagnético, como mostra essa figura aí. E a semelhança de um grande ímã, né, um grande magneto, o nosso planeta Terra tem o seu próprio campo eletromagnético também, que se distancia no espaço a uma distância muito grande em relação ao diâmetro do nosso planeta, conforme nós estamos vendo, né? O planeta ocupando esta posição, o Sol, mas em volta do planeta o campo eletromagnético é muito extenso. E protege, esse campo é vital para o nosso planeta, porque ele protege as formas de vida e tudo que desenvolveu em nosso planeta, das radiações que poderiam chegar do universo em geral, radiações essas às vezes altamente energéticas, e que são desviadas do nosso planeta pelo campo eletromagnético que o envolve. Isso é uma proteção vital para as formas de vida que desenvolveram em nosso planeta. Então, voltando ao nosso Maxwell, ele foi considerado realmente o mais importante físico do século XIX. E quais são os trabalhos em que ele se distinguiu? Ele era físico e matemático britânico, mais conhecido por ter desenvolvido a moderna teoria do eletromagnetismo. Ele demonstrou, então, que os campos eletromagnéticos, os campos elétricos e magnéticos, né, se propagam com a velocidade da luz. Apresentou uma teoria detalhada da luz como um efeito eletromagnético, que a luz corresponde, então, à propagação dessas ondas elétricas e magnéticas. O interessante é que o próprio Maxwell também desenvolveu outros trabalhos no campo da fotografia, desenvolvendo a chamada fotografia a cores. Ele fez a primeira fotografia colorida. Ali tem uma simples imagem de uma fita escocesa. Lembra aquele saiote que os escoceses usam? Tem uma fita amarrada assim na frente. Ele fotografou a fita de um saiote escocês, e ali à esquerda nós vemos ele com sua esposa. É muito interessante essas contribuições que esse grande cientista deixou para nós. A corrente elétrica em um condutor. É interessante referirmos, e nós sabemos que em ciência isso acontece muito, há cientistas que reencarnam com missões especiais para desenvolver certos trabalhos. Falamos há pouco de Maxwell, mas antes de Maxwell, muitos outros reencarnaram com finalidades específicas de pesquisas no campo da eletricidade e no magnetismo. Assim ocorreu com Ørsted, que desenvolveu experiências precursoras realizadas em 1820, experiências estas que mostraram que um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Bem, já que referimos a Hans Christian Ørsted como um precursor, vamos falar um pouco sobre ele. Ele nasceu em 1777 e desencarnou em 1851. Físico e químico dinamarquês, ele é bastante conhecido, sobretudo, por ter descoberto que as correntes elétricas criam campos magnéticos ao redor de um fio condutor. Tornou-se o primeiro professor de física da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E em 1934, o nome Ørsted passou a ser adotado para designar a unidade de força do campo magnético. É interessante relatarmos a experiência de Ørsted em como que ele desenvolveu a ideia de que a corrente elétrica, ao passar por um condutor,
gerava em torno dele um campo magnético. Como que ele pensou em provar isso? Ele pensou em colocar uma agulha de bússola próximo ao fio condutor. Só que, na primeira vez que ele colocou esta agulha, ele colocou-a numa posição em ângulo reto com o fio, e a agulha não mostrou nenhum movimento. Mas depois, numa outra experiência, em que esta agulha estava paralela ao fio, qual não foi a surpresa dele? Que quando ele fez passar uma corrente pelo fio, a agulha mudou de posição e ficou perpendicular ao fio. Então, por que aconteceu isso? Porque, ao ficar perpendicular, a agulha estava obedecendo às linhas de força do campo magnético formado ao redor do condutor. Está aqui um aparelho réplica do que ele teria usado, um aparelho bem simplificado, segundo o Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. E nós observamos nos estudos de André Luiz, comparativamente com as informações que temos na codificação kardeciana, de que o corpo espiritual sofreu uma evolução conceitual, inicialmente chamado pelos espíritos que responderam a Kardec de envoltório do espírito. Essa é a questão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão número 93, ele pergunta e eles respondem que é uma espécie de envoltório, quer dizer, é algo que envolve o espírito. Mas já na série André Luiz, nós encontramos esse envoltório transformado em corpo, propriamente dito. Este corpo, a que André Luiz denominou de psicossoma, quer dizer, corpo do espírito, apresenta a estrutura mais ou menos semelhante à estrutura do corpo físico noutra dimensão vibratória, com as suas células, seus órgãos, aparelhos e sistemas em geral. Então, a evolução conceitual de envoltório para corpo facilita mais a nossa compreensão através da ideia do corpo. E, além disso, o próprio corpo do espírito, por si só, já sofreu uma evolução também conceitual dentro da própria obra de André Luiz, que passa, a partir de um certo ponto, chamá-lo de veículo eletromagnético, estrutura eletromagnética do espírito. Então, campo eletromagnético de nossa organização, como é dito pelo ministro Clarence no livro Entre a Terra e o Céu, na página 131. E diz mais ainda o ministro Clarence que somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Porque quando nós vamos para o mundo espiritual, nós nos surpreendemos com um novo corpo energético, densidade vibratória própria para a região, e passamos a estudar o nosso próprio corpo no mundo espiritual, enquanto que na Terra nós podemos estudar o corpo físico. No mundo espiritual nós temos uma amplitude de horizontes muito grande para podermos estudar os enigmas do corpo espiritual. E ele passa por modificações na desencarnação, voltando àquela explicação dada anteriormente, que ele modifica-se quanto a fenômenos genésicos e nutritivos, segundo as aquisições da mente. Em nosso lar, ocorreu uma coisa muito interessante a respeito dos aspectos nutritivos, em que o governador da colônia lutou durante 30 anos para impor um novo sistema de alimentação na colônia espiritual Nosso Lar, porque pretendia ele vencer vícios terrestres de alimentação que muitos espíritos, isso é uma coisa que é interessante, depois vocês recorrerem ao livro Nosso Lar para rever, mas muitos espíritos, a questão de aproximadamente 150 anos atrás, em Nosso Lar, estavam contrários à tentativa de simplificar a alimentação, torná-la mais leve. Então, eles criaram resistência para que houvesse modificação da dieta em Nosso Lar. Mas depois de muito tempo de esclarecimento, de trazer espíritos de planos mais elevados para informar das vantagens da nova alimentação para o veículo espiritual das criaturas, para que elas se desligassem de hábitos alimentares trazidos ainda do passado, quando no corpo físico, depois de algum tempo, finalmente venceu a ideia do governador, e essa alimentação passou a ser somente a inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares,
elétricos e magnéticos. Isso é uma forma de alimentação específica na colônia de Nosso Lar, que, digamos, torna o veículo espiritual mais apropriado e adquire um progresso espiritual maior com esse tipo de alimentação. Havia uma exceção, é claro, na área da regeneração, onde espíritos ainda sofredores, que são lá acolhidos, precisam de uma alimentação um pouco parecida com a alimentação da Terra, onde existem sucos, sopas, né, caldos especiais que eles alimentam temporariamente até que eles possam assumir a alimentação mais adequada, que torna o seu veículo menos denso e mais apropriado a avanços no mundo espiritual. Prevaleceu, então, depois de muita luta e esclarecimentos, a autoridade do grau de superioridade exercida por um ascendente moral irresistível, que era a posição hierárquica do governador da colônia Nosso Lar. Essa questão do ascendente moral irresistível está na questão 274 do Livro dos Espíritos, falando da importância da hierarquia espiritual. Então, em Nosso Lar, podemos então concluir que, em relação aos fenômenos nutritivos, né, essa medida da governadoria teve um elevado alcance para a nossa libertação espiritual, diz o espírito Lísias, amigo de André Luiz. A colônia ficou sabendo, então, o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo, porque ele lutou, mas ele acabou por vencer e colocar o que era melhor para toda a colônia. Então, quanto aos fenômenos genésicos, há informações muito interessantes a colocar. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, mas é um casamento de almas conjugadas no amor puro. Tais uniões geram obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. Enganam-se, porém, os que admitem a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade, porque nos planos superiores não existe um relacionamento, evidentemente, na área da sexualidade, porque as criaturas se amam num amor puro, elevado, e elas não têm a menor necessidade desse tipo de ação fisiológica. Então, alguns, diz André Luiz, querem dizer que no mundo, nas colônias mais elevadas, poderia haver casamentos com relacionamentos. Ele diz que não. Entre os espíritos superiores, não. Médiuns que têm observado as regiões de licenciosidade, quer dizer, de conduta sexual desregrada, reportam apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente. Ele nos diz isso no capítulo 10º da segunda parte do Evolução em Dois Mundos. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse tema, que ele é muito interessante. Um tema delicado, mas é importante nós colocarmos essas informações para que nós compreendamos melhor o comportamento de certas criaturas após a desencarnação. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, com orientação de Leon Denis, que orienta as teses doutrinárias que estão no livro, ele é de autoria de Camilo Castelo Branco, mas tem a supervisão espiritual de Leon Denis. Então, lá descreve o autor que existia uma promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e daqueles que animaram corpos femininos. Então, ele tem uma forma delicada de dizer, na promiscuidade muito vexatória, do relacionamento desses espíritos desencarnados em situação de perversão. Jovens suicidas, insultadas no seu pudor por entidades animalizadas e vis que eram obrigadas a se escravizarem pelos supostos donos do império das trevas. Isso está na página 25 da 8ª edição de Memórias de um Suicida. São afirmativas muito fortes, mas compreensíveis em função da inferioridade das pessoas que habitam essas regiões. Já no livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco, na página 260, esse livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, diz que existe uma cidade perversa comandada por um célebre imperador romano, que nós não sabemos quem é, mas há uma suposição que seja Nero, que seria um reduto de prolongadas bacanais. Partem desta cidade verdugos da humanidade para perverter os costumes da terra.
Então, quem vem de lá para reencarnar na Terra, vem já trazendo sementes negativas de condutas que tendem a desequilibrar a sociedade, né? E mulheres, naqueles desfiles que são feitos nessas cidades, nessa cidade das trevas, cidade inferior, existem desfiles, à semelhança de desfiles carnavalescos, em que mulheres, imitando vestais são sacerdotisas romanas, né, das religiões antigas dos romanos, em infindável intercurso da sensualidade depravada. Essa frase é bem clara de dizer, né, dos distúrbios de sexualidade que eles apresentam nessas regiões. Então, essas modificações, elas têm a ver com a parte nutritiva e a parte genésica. A conduta espiritual da criatura é que é a causa de todas as alterações após a desencarnação. O veículo da consciência imortal, que prossegue incessante, ele se apresenta como uma formação sutil, extremamente porosa e plástica, cujas células, noutra faixa vibratória, devido ao sistema de permuta visceralmente renovado, distribuem-se como partículas coloides com carga elétrica própria, uma morfologia e comportamento conforme o campo mental a que se ajusta. Então, quando se diz que elas se distribuem como partículas coloides com carga elétrica própria, é interessante a gente explicar um pouco o significado dos coloides, que é um sistema físico-químico que contém duas fases. A fase dispersa, constituída de micelas, que são partículas que variam de 50 a 5 mil vezes, 50 a 5 mil vezes menores do que um micron. E a fase dispersora, que pode ser água ou um outro líquido qualquer. Então, você tem uma fase dispersora e uma fase dispersa. Na fase dispersa, a substância se distribui sob a forma de partículas chamadas micelas, bem pequenas, porque elas são de 50 a 5 mil vezes menores que o micron, que por sua vez já é muito pequeno, porque é a milésima parte do milímetro. Os coloides eles podem ser hidrófilos, porque as micelas agrupam moléculas de água em torno delas. É hidrófilo no sentido de que ele tem afinidade pela água e as moléculas de água se distribuem em torno dessas partículas. E tem também os coloides hidrófobos, em que as micelas não formam ligações com moléculas de água. Elas não têm afinidade pelas moléculas de água. E a fase dispersora, quer dizer, o líquido, que pode ser um outro líquido qualquer, essa fase dispersora pode ser do tipo liófilo e liófobo, tendo afinidade pelas partículas que a constituem ou não, afastamento ou aproximação. Nós temos variedades de coloides, uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes nem tinha pensado nisso. Mas o interior da célula, o protoplasma, a substância viva da célula, é todo ele estruturado em substâncias coloides. Se nós pegarmos maisena e misturarmos com água, fizermos um mingau, um creme de maisena, temos ali uma substância se apresentando sob a forma de coloides. A própria gelatina, né, uma cola, é um tipo de coloide, e até os aerosóis, considerados igualmente em física como um tipo de coloide. Entrando agora no item 2, nós vamos falar sobre os centros vitais. O corpo espiritual, ou psicossoma, é o veículo físico do espírito, com seus centros vitais ainda desconhecidos da ciência humana. Ele contém os recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas, células, né, a serviço da inteligência. Então, ele tem o recurso automático para governar todas as células. Embora André Luiz tenha dito os bilhões de entidades microscópicas, a ciência, mais modernamente, tem estimativas muito elevadas quanto à quantidade de células que existem no nosso organismo. Acredita-se que nós tenhamos 3 elevado a 13 células no corpo humano, ou seja, 10 trilhões de células no corpo humano aproximadamente. Só no nosso cérebro nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios, com trilhões de conexões. É uma coisa assim extraordinariamente complexa.
Esse corpo espiritual, então, ele contém recursos automáticos, recursos esses, que se desenvolveram em milênios de esforço e de recapitulação. Quanto aos centros vitais, vamos referi-los agora. O centro coronário, que está localizado na parte central do cérebro. Nós temos o centro cerebral, que se localiza de forma contígua ao centro coronário, como que envolvendo-o. Temos o terceiro, que é o centro laríngeo, localizado na região central do pescoço, na altura da glândula tireoide. O centro cardíaco, no centro do tórax, relacionado à altura do coração. O centro esplênico, localizado na altura do baço. O centro gástrico, na altura do estômago. E, finalmente, o centro genésico, localizado na altura do aparelho genital masculino ou feminino, relacionando-se às gônadas, os testículos no homem e os ovários na mulher. No centro coronário, a palavra coronário vem do latim corona, que significa coroa, por ser o centro mais elevado. A coroa fica numa posição mais elevada na cabeça, então é uma forma de nomear algo que está em posição mais elevada. O centro coronário, ele rege a atividade funcional dos órgãos, localiza-se na região central do encéfalo, é considerado a sede da mente. Ele assimila estímulos do plano superior, orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial. Tudo isso referente à alma encarnada ou desencarnada. Então, sem dúvida, é o centro mais importante de todos e é o que coordena a função de todos em caráter de interação, conforme nós vamos mostrar. Ele supervisiona, então, os demais centros vitais neste regime de interdependência e de interação entre todos eles, formando como se fosse um grande colar luminoso por todo o corpo espiritual. O centro coronário localiza-se principalmente no diencéfalo, que é uma estrutura central no cérebro. Nós temos aqui o córtex cerebral com as suas circunvoluções e profundamente situado em relação ao córtex temos o diencéfalo, que está aqui em cores, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, relacionado com o cerebelo, o tronco encefálico e o próprio cérebro com as suas circunvoluções. Agora, o segundo centro. O centro cerebral está contíguo ao centro coronário, atua sobre o córtex cerebral e tem a ver com os órgãos dos sentidos, com as glândulas endócrinas, com o sistema nervoso propriamente dito, na parte de organização, coordenação, atividade, mecanismos de funcionamento em geral, atuando sobre os neurônios sensitivos, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, porque os comandos partem do cérebro para todo o nosso organismo. O córtex, a palavra córtex significa o quê? A camada externa dos órgãos de estrutura concêntrica, animais ou vegetais. Ou seja, a casca de uma árvore, que envolve a árvore, é a cortiça, quer dizer, a camada cortical da árvore, que envolve a árvore. Então, o córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro que envolve todo ele, né? Enquanto aos órgãos dos sentidos, apenas recordando rapidamente, né, nós temos a visão, né, o paladar, a audição, o olfato e o tato. São 5 principais órgãos do sentido, é o esquema sensorial humano, mas há percepções extrasensoriais que vêm através da mente, do espírito, e que estariam associadas a outras percepções diferentes dos nossos órgãos tradicionais dos sentidos, mas isso representa um outro capítulo à parte de estudo. As glândulas endócrinas, apenas para nós recordarmos rapidamente, nós temos a glândula pineal ou epífise, a hipófise, a tireoide com as paratireoides, as glândulas suprarrenais, que se localizam sobre os rins, o pâncreas e, finalmente, as gônadas ou glândulas sexuais, testículos nos homens e ovários nas mulheres.
Mas o sistema nervoso apresenta ele próprio uma divisão anatômica muito interessante, que é bom que a gente coloque agora para a gente compreender como que o sistema nervoso humano está estruturado. Ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central, ele se divide basicamente em duas seções principais, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é todo o conteúdo da cavidade craniana. O encéfalo, por sua vez, ele está dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, por sua vez, dividido em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a parte toda relacionada ao córtex cerebral, aquela parte com as circunvoluções, e toda a massa que vem logo abaixo das circunvoluções. Mais profundamente situado, de maneira central, está, então, o diencéfalo. A medula espinhal, aliás, o tronco encefálico, ele tem três subdivisões, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Daqui a pouco nós vamos falar da medula espinhal. Porque estamos falando do sistema nervoso central, é interessante lembrar e reverenciar a figura do grande neurocirurgião canadense chamado Wilder Graves Penfield. O Penfield foi um grande neurocirurgião canadense e ele desenvolveu uma enorme atividade na área da neurocirurgia e nos estudos em neurofisiologia. Ele procurou mapear o cérebro, estudando as funções de cada setor do cérebro. E ele enfrentou um desafio muito grande, porque ele tinha que tentar estruturar as bases científicas da mente humana. Foi realmente um grande missionário da ciência, este canadense. E ele, por ser neurocirurgião, ele fez experiências com pacientes que naturalmente permitiram que isso fosse feito, que durante uma cirurgia do cérebro, o paciente era acordado no processo anestésico e ele testava a superfície do cérebro e o paciente acordado informava o que ele sentia. Porque vocês sabem, isso é uma coisa muito interessante, o cérebro, a pessoa não sente dor no cérebro, ele é insensível. Nós sentimos dor no organismo como um todo, esses estímulos são levados ao cérebro, mas ele próprio, o cérebro, ele é insensível. Então, se nós espetarmos uma microagulha no cérebro, a pessoa não sente dor, ela vai sentir uma referência de alguma área do corpo naquela parte do cérebro. Então, por isso que ele conseguiu fazer mapeamento muito interessante, e depois criou-se essa figura curiosíssima do chamado homúnculo de Penfield, que é como se vocês pudessem organizar um ser humano que tivesse mãos enormes, língua enorme, a cabeça também razoavelmente grande, os pés, mas o restante do corpo muito pequeno. Por quê? Porque isso deriva, esse homúnculo, do mapeamento do córtex motor e também do córtex sensitivo, indicando a proporção das áreas cerebrais em relação ao corpo humano. Isso fica muito lógico de compreender, porque as áreas cerebrais que comandam o movimento da face, da língua e da laringe são muito extensas essas áreas, porque nós precisamos de muitos neurônios para fazer isso. Ao passo, na mão também temos uma área bem significativa de movimento. Mas ao passo que em relação a todo o corpo, já não precisa tanto neurônio na proporção do que precisa para as mãos, para a face e para a laringe e para a língua, porque não há tanta precisão de movimentos quanto há nessas outras fases. Então cria-se uma figura curiosa de um homem com um rosto grande, laringe separada, mãos desenvolvidas e o restante pouco desenvolvido, no sentido de representatividade de área cerebral que comanda essas regiões do corpo. O centro cerebral, então, está relacionado com o quê? Com o córtex cerebral, visto aí numa abordagem externa, e se nós separarmos, dividirmos ao meio, num plano sagital, que ele divide o crânio nessa direção, nós teremos a visão do córtex cerebral na parte interna e aqui a visão do diencéfalo. Então, o sistema nervoso central, acabamos de falar, divide-se em encéfalo e medula. Então, nós temos aqui
tudo que está contido dentro da caixa craniana é encéfalo. Então, nós temos aqui o cérebro, temos o tronco encefálico, temos o cerebelo. Mas quando chega nesse limite, daqui para baixo começa a medula. É quando o tronco encefálico sai, atravessando um forame ósseo na base do crânio, que é o forame magnum, é uma abertura, e dali desce a medula espinhal. Então, dentro dessa divisão que estamos falando, da medula espinhal que desce dentro da coluna vertebral, emergem vários nervos para todo o nosso corpo, para todos os nossos órgãos, para os músculos, para a pele, enfim, para todo o nosso corpo. Então, a emergência de nervos periféricos é mostrada nessa figura, com esses vários nervos saindo em várias direções, caminhando por todo o corpo. É um desenho anatômico muito interessante para essa compreensão. Então, continuando aquela divisão anatômica que nós estávamos mostrando, o sistema nervoso periférico, já falando do periférico, divide-se em nervos, gânglios e terminações nervosas. Os chamados gânglios, eles se desenvolvem em plexos nervosos, que são muito importantes para o funcionamento automático dos órgãos. As terminações nervosas estão por várias partes do nosso corpo, em especial na pele, também na própria língua, em outras áreas diversas do corpo. Nós temos terminações que informam para nós, né, sobre calor, sobre frio, sobre pressão, sobre dor. E passa tudo isso pelos nervos e chega até ao cérebro. Os nervos, por sua vez, se dividem em nervos cranianos e nervos espinhais. Porque existem nervos que saem diretamente do cérebro e vão para a face, principalmente. Eles vão, então, fazer funções de movimento e de sensibilidade na face. Esses são os cranianos. Mas do pescoço para baixo, nós temos os nervos espinhais, que são os nervos que saem da medula para todo o corpo, com exceção do rosto, da face e do crânio, né? Então, são, na verdade, 12 pares de nervos cranianos, que trabalham somente nessa região da cabeça, e 31 pares de nervos que saem da coluna vertebral, que são os nervos espinhais, e que se distribuem por todo o organismo, né, todos os aparelhos e sistemas, toda a parte muscular, a pele, etc., etc., formando o sistema nervoso autônomo, neurovegetativo, e formando o sistema nervoso que funciona também de forma dirigido pela vontade para a musculatura e para a sensibilidade. Então, continuando com o nosso centro coronário, nós vamos verificar que o diencéfalo tem divisões: o tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. No epitálamo, nós encontramos a glândula pineal, ou chamado corpo pineal, que é uma estrutura muito importante, que essa glândula é chamada por André Luiz de a glândula da mediunidade, e que também tem a ver com o despertar da sexualidade humana. Então, o diencéfalo se divide principalmente nessas 4 partes, nessas 4 subdivisões. O diencéfalo, num corte do sistema nervoso, no corte do cérebro, olhando de lado, nós vamos ver que ele se localiza na parte bem central, em cores, né? Essa cor ali é só para efeito de compreensão, e essas estruturas diencefálicas, elas estão associadas com circuitos também relacionados às emoções, conforme nós vamos mostrar. O tálamo, ele tem funções importantes na sensibilidade, na motricidade, na vigília, no comportamento emocional da criatura. O hipotálamo, ele tem realmente muitas subdivisões de funções, como o controle do sistema nervoso autônomo, a temperatura corporal, o ciclo sono-vigília, a ingestão de água, a diurese e eliminação de líquidos pelos rins, o sistema endócrino glandular, né? E os ritmos circadianos e comportamento emocional em geral. Os ritmos circadianos, essa palavra vem do latim, que significa cerca de um dia. Então, todos os nossos hormônios que são liberados de dia e de noite, em maior concentração à noite, menor concentração de dia, como o hormônio
da glândula pineal e uma série de outros ciclos hormonais que nós temos, eles se processam em um dia. Mas existem outros ritmos no nosso organismo, né? Como até no caso do ritmo menstrual das mulheres, que seria quase que mensal, e uma série de outros ritmos. Nós temos o sono-vigília, que é circadiano. Então, isso tudo existe um controle automático do sistema nervoso e do sistema glandular sobre o funcionamento desses ciclos. O epitálamo, por sua vez, ele tem importância nas funções endócrinas por causa da glândula pineal e no comportamento emocional também. Então, nós estamos vendo que o comportamento emocional relaciona-se com todo o diencéfalo, interagindo com outro sistema que tem controle das emoções, que nós vamos mostrar, que é o chamado sistema límbico. Se nós cortarmos o cérebro num outro plano, conforme nós estamos vendo aí, esse é o plano chamado frontal, porque o corte se dá nessa direção. Nesse corte frontal, as diversas estruturas diencefálicas são mostradas aqui, desde o tálamo até o hipotálamo. Isso é uma estrutura de importância vital, fundamental. Nós tivemos aí uma doença, um tumor comprimindo essa área, pode ser até fatal. Então, falando das emoções, como mostramos anteriormente, os controles de comportamento emocional da criatura, existe o chamado sistema límbico, que foi denominado dessa forma pelo grande neurofisiologista francês chamado Paul Broca, em 1865. Essa palavra, esse nome pronunciado em francês, é Broca, porque se nós falarmos Broca, fica uma pronúncia muito estranha, nós tentássemos aportuguesá-la, da mesma forma como nós não aportuguesamos a pronúncia de Freud. Em português, nós falamos a pronúncia alemã. No caso do Paul Broca, né, pode-se falar Broca ou Broca, que o som seria mais adequado, Broca. Ele é um grande neurofisiologista francês, e ele descreveu esse chamado grande lobo límbico. A palavra límbico significa contorno. Depois teve um outro grande continuador de seus trabalhos, que é o James Papez. Ele descreveu o chamado anel cortical contínuo, que é constituído por determinadas estruturas neurológicas, que nós vamos apenas citar os nomes por curiosidade, não há necessidade de ficar gravando esses nomes complexos apenas para pessoas que se interessarem em aprofundar em neuroanatomia e neurofisiologia. Mas é interessante, pelo menos, saber qual é o nome das estruturas que constituem o chamado anel cortical contínuo, que é o giro do cíngulo, o istmo do giro do cíngulo, o giro para-hipocampal e o hipocampo. São nomes que podem, à primeira vista, a gente assustar com eles, mas são nomes ligados à neurofisiologia e à neuroanatomia, e a gente coloca aqui apenas para esclarecimento e informação. O importante é que o ponto fundamental que os neurologistas entendem, o ponto fundamental é que hoje está amplamente confirmado que estas estruturas e as suas conexões desempenham um importante papel nas manifestações emocionais, comportamento e controle do sistema nervoso autônomo da criatura. Aqui a localização do sistema límbico e uma colocação interessante de Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, recebido por Divaldo Franco, em que ela faz uma referência ao centro coronário, dizendo que é o centro da interação mente-corpo na área límbico-hipotalâmica. Então, como ela usa essa expressão, área límbico-hipotalâmica, o que ela está dizendo? Que há uma relação muito próxima, muito direta, entre o sistema límbico, que tem o controle emocional, e a região do diencéfalo, da qual o hipotálamo faz parte e é uma estrutura fundamental. Então, nós temos nessa figura a esquematização do sistema límbico no nosso cérebro, que faz como se fosse um contorno, de onde o nome límbico. Então, continuando a explicação dos centros vitais, agora nós vamos passar para o centro laríngeo, que controla a respiração e fonação, os fenômenos vocais, as atividades do timo, da tireoide e das glândulas paratireoides. Então, localização central no pescoço, temos aqui a glândula tireoide com as paratireoides. O centro cardíaco é relacionado à emotividade,
e circulação das chamadas forças de base, a própria circulação sanguínea, que nutre todas as células do corpo, sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Outro centro importante é o centro esplênico, localizado no baço, que tem a ver com o sistema hemático, com a renovação do sangue, variações do meio do volume sanguíneo e promovendo uma circulação adequada dos recursos vitais da criatura. O centro gástrico, localizado na altura do estômago, que tem a ver com os fenômenos de digestão e absorção de alimentos. Alimentos densos ou menos densos, concentrados fluídicos que penetram a nossa organização. Penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Então, quando falamos deste centro, nós não estamos referindo somente ao aspecto material, né? Pelo contrário, estamos falando também do corpo espiritual, e se há assimilação e desassimilação de alimentos, isso é feito tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista de fluidos espirituais, que são assimilados e desassimilados também. E, finalmente, o centro genésico trabalha com a modelagem de novas formas entre os homens, estímulos criadores com vistas ao trabalho, associação e realização, templo modelador de formas e estímulos, referindo-se aos testículos no homem e aos ovários na mulher. Entrando no item 3, e propriamente intitulado centro coronário, é que André Luiz dá um pouco mais de detalhes sobre o centro coronário, e ele representa certamente o ponto de interação entre as forças do espírito e as forças fisiopsicossomáticas. Então, mente, perispírito e corpo interligados. Estímulos espirituais partem dele com difusão sobre a matéria mental. Esses estímulos formam a corrente de energia vitalizante que transmite aos demais centros os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Os demais centros, interdependentes entre si, imprimem esses reflexos em nossos órgãos e sistemas, plasmando em nós os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa conduta, nossa influência e conduta de acordo com as leis morais que nos regem. A mente elabora criações pela vontade, e o centro coronário fixa a natureza da responsabilidade dessas criações, marcando no ser as consequências felizes ou infelizes de nossas ações conscientes no campo do destino. Isso tem a ver com lei de causa e efeito. Muito interessante essa explicação de André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Então, o centro coronário, profundamente situado em relação ao centro cerebral, se pudéssemos vê-lo brilhando no corpo espiritual, provavelmente veríamos nessa localização, mais propriamente no diencéfalo. E para citarmos um caso, é interessante lembrarmos o caso Angélica relacionado com o problema do centro coronário, porque Bezerra de Menezes, orientando Manuel Filomeno de Miranda no livro Grilhões Partidos, de 1974, recebido por Divaldo Franco, Bezerra de Menezes explica para Manuel Filomeno de Miranda que esta moça, no caso a Angélica, o espírito culpado, fixou no centro coronário, onde se situa a pineal, a veladora da sexualidade, os abusos anteriormente cometidos. Porque ela vivera na encarnação passada como uma mulher muito bonita, mas ela teve uma vida muito dissoluta, né, tendo múltiplos parceiros e um comportamento muito desregrado, bastante desregrado até para a sociedade da época. Ela teve, parece que ela chegou a engravidar 4 vezes e cometeu 4 abortos, enfim. Ela teve uma vida muito complicada perante as leis superiores da vida. E ela desencarnou com um processo obsessivo grave. Essas 4 entidades que ela rejeitou violentamente, né, obsidiavam-na no plano espiritual. E ela, uma vez sendo tratada lá e sendo devidamente preparada, reencarnou. Mas quando chegou na puberdade, ela desencadeou um quadro psiquiátrico muito grave, que Bezerra de Menezes explicou tratar-se de uma psiconeurose de longo curso que ela estava desenvolvendo. E ela teve até que ser internada num sanatório para doenças mentais, e foi feito um pedido pela mãe dela no centro espírita. Bezerra de Menezes atendeu esse pedido e foi lá com o Manuel Filomeno para examinar o caso da moça e orientou tratamentos adequados, terapêuticos espirituais para ela, dizendo que
em breve tempo ela sairia da casa de saúde mental e poderia até casar-se e vir a receber essas entidades, que ela era devedora dessas entidades pela lei de causa e efeito. Entre a Terra e o Céu, que é um livro de André Luiz, há um setor do livro, que nós vamos referir, que fala muito sobre os centros vitais do perispírito. Isso é o próprio ministro Clarencio orientando André Luiz em aprendizado. Então diz ele que esse centro coronário é chamado pelos hindus de lótus de 1000 pétalas, que é o chakra Sahasrara. Na filosofia hindu, no tantrismo, ele chama de chakra presidido por Brahma. Tudo isso é sinônimo do centro coronário, expressão da iluminação, onde ocorre a explosão na consciência cósmica, o ponto mais alto na cabeça. Ligação da mente, ligação com a mente, sede da consciência. Recebe ele estímulos do espírito, comandando os demais centros em regime de interdependência. Aí os 7 centros vitais representados esquematicamente no corpo espiritual e também com reflexo no corpo físico, né? Então, deste centro coronário emanam energias de sustentação do sistema nervoso, continuando com Entre a Terra e o Céu no capítulo 20. Alimentação das células do pensamento, provedor de recursos eletromagnéticos para a estabilidade orgânica e grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, que favorecem a sublimação da alma. Olha que explicação, né, de grande, né, evolução espiritual que é dada, porque esse centro interage com energias sutis do universo, assimilando não só energias solares, mas não as energias solares da física clássica, não. São outras energias emanadas do Sol e dos raios da espiritualidade superior que podem nos inspirar e favorecem o nosso progresso espiritual. O centro coronário intermedia essa possibilidade, né?